Boa noite a todos, a quem nos esteja a ouvir, que são bastantes, por aquilo que eu vejo. Sim. Hoje temos para convidado uma pessoa que suponho que muitos das pessoas da Almada, pelo menos, conhecem, mas quem não conhece, tenho a certeza que vai gostar de conhecer. O Sr. Comandante Clemente Mitra, a quem eu começava por perguntar, diga-nos lá, quem é que é o Clemente Mitra? O Clemente Mitra é um cidadão almadense. Vim para aqui aos 17 anos de idade. Eu sou ali de Vila Franca de Xira, mas vim para aqui aos 17 anos de idade trabalhar para a Lisnave. E fui morar ali para próximo de Lisboa. Foi em que anos? Desculpe lá. Em 1970. Em 1970 vim trabalhar para a Lisnave. Tinha apenas 17 anos de idade e aqui me fiz homem, aqui fui andando. E fui morar para próximo dos bombeiros e automaticamente entrei nos bombeiros em 1970 e até aos dias de hoje ainda estou e continuarei a estar ligado aos bombeiros voluntários de Cacilhas, que foi sempre a minha paixão, para além da vida que tenho. Portanto, os bombeiros é a grande paixão. E sendo os bombeiros a sua grande paixão, já o era antes? Não. É a minha pergunta. O que é que o levou a aderir aos bombeiros e a ficar com esse gosto tão grande pelos bombeiros? Bom, cheguei lá. Portanto, vamos lá ver. Portanto, eu vim morar ali próximo. Portanto, e quando a gente mora próximo dos bombeiros, todos os dias vê a atividade do quartel dos bombeiros. Sai uma ambulância, sai duas ambulâncias, sai um carro para o fogo, sai um carro de serviço. Portanto, isso mexe com as pessoas. Eu em Vila Franca conhecia os bombeiros, mas era longe, as pessoas saíam e eu não dava aquela atenção como a proximidade aqui em Cacilhas. E ao fim de pouco tempo ali comecei a conviver com as pessoas que moravam ali, jovens também como eu, e desafiaram-me logo: se queres entrar para os bombeiros, preenche uma proposta, a gente fala com o comandante, preenche uma proposta e vens aqui para o pé da gente e tal. Pronto, e assim foi. Logo em 1970 entrei, fiz todo o percurso que um bombeiro faz, portanto entra como aspirante, quer dizer, hoje chama-se estagiário, mas na altura chamava-se aspirante, e faz todo o percurso, vai fazendo cursos. Fui bombeiro de terceira classe, depois fui bombeiro de segunda classe, depois fui bombeiro de primeira classe, depois fui subchefe, depois fui chefe. Aí termina a carreira que a gente pode ascender enquanto ascensão natural e com provas dadas dos X anos em X anos, vamos subindo, até chegar a chefe, que é o posto máximo que se consegue a pulso pela sua mão. Depois, quando era chefe, fui nomeado segundo comandante pelo falecido comandante Jesualfredo Serra da Silva, que era um homem que teve uma grande ligação aqui aos bombeiros, foi comandante, antes disso foi até diretor, mas uma referência grande aqui do Conselho também, dos bombeiros a nível nacional, e fui segundo comandante nomeado por ele, e fui segundo comandante dele durante 12 anos de segundo comandante. Depois, mais tarde, quando ele deixou a parte dos bombeiros, portanto pediu para sair. Quando saiu, a atual direção naquela altura, portanto, fez-me um convite para ser eu a assumir, era segundo comandante, para ser eu a assumir então o posto de comandante. Isso foi em 96, salvo erro, que eu assumi, 96, 97, que assumi o posto de comando, de comandante, e aí adaptei à minha maneira, portanto, o Corpo de Bombeiros. Então, depois, mais tarde, uns anos mais tarde, já em 2005, 2006, foi quando depois a minha vida, tinha uma empresa com alguma dimensão e não conseguia dar o tempo que eu queria. Eu vinha todos os dias ao quartel dos bombeiros, mas mesmo assim eu entendia que os bombeiros precisavam mais tempo como comandante. E então eu pedi para sair de comandante para o quadro de honra e logo a seguir, uns meses depois, conseguiram-me convencer a ir para a direção e tive mais de 12 anos na direção, vice-presidente, e depois de 12 anos como presidente, e pronto. E só agora, há 2 anos atrás, é que deixei a Assembleia Geral, portanto, e digamos que todo o percurso de bombeiro, de dirigente, e terminei como presidente da Assembleia Geral, mas sou sempre comandante do quadro de honra dos bombeiros de Cacilhas. Foi uma experiência bem grande e deve ter muitas histórias para contar, digo eu. Mais de 50 anos ligado aos bombeiros. É uma vida que se vive. Eu costumo dizer que quem bebe água numa casa destas, e quando as dificuldades eram muito maiores,
quem bebe água ali depois raramente sai. Hoje as vidas são diferentes, há outros entretenimentos, já temos a internet, temos isso tudo, e então os jovens já não têm aquela aptidão de ir para o quartel dos bombeiros. Não, hoje tem o telemóvel em casa, tem o computador e entretém-se a ver filmes de internet e Facebooks e portanto tem outros entreteinos. Naquele tempo a gente tinha ali o quartel dos bombeiros que era ali ao lado, onde íamos a correr para o quartel, onde íamos ver televisão e ali é que a gente se entretinha a conversar uns com os outros e a jogar a bola no Largo dos Bombeiros, que era um largo na altura onde a gente jogava a bola. De vez em quando lá havia um vidro partido, mas no outro dia de manhã, às 9 da manhã, já estava o vidro posto lá na janela. Isso aí a gente fazia as maldades, mas rapidamente corrigia para não haver problemas. Há algum pormenor que nas suas memórias, nas suas recordações, que gostasse de salientar? Olha, Deve ter assim, muitos, mas quer dizer, um que se saliente mais. Muitos. Para mim, uma das coisas que marcou muito foi a saída do quartel velho, do quartel antigo dos bombeiros, do Largo do Poço, hoje Largo dos Bombeiros, no dia 12 de dezembro de 1990, que nós fizemos uma saída do quartel, uma despedida do antigo quartel, que nos deixa uma grande mágoa, uma grande tristeza para aquela casa onde nós fomos os mais antigos, fomos criados, e fomos a marcar passo dali à noite, às 9h30 da noite, 10 horas da noite, com um facho na mão, a marcar passo até ao quartel novo para entrar naquela casa enorme naquela altura. Hoje já não tinha a dimensão que a gente precisava, mas dia 12 de dezembro de 1990, porque nós fazíamos o centenário no dia 15 de janeiro, e então tínhamos já de estar instalados em janeiro no novo quartel. E essa é uma marca que tenho. Depois tenho muitas recordações de acidentes, do incêndio do Chiado, todos os incêndios grandes que tivemos aqui na fábrica da Póvoa, antigamente na Siderurgia Nacional, portanto, todos esses grandes incêndios, os bombeiros de Caxias iam pagar fogo até próximo de Sesimbra, porque não havia a Corporação dos Bombeiros de Seixal, que inclusive fomos nós que ajudámos a criar, porque já tínhamos os bombeiros em Cacilhas, tínhamos a secção na Cova da Piedade e tínhamos a secção na Costa da Caparica. E na altura não havia bombeiros no Seixal, mas havia muitos incêndios lá. E as pessoas lá do Seixal vieram pedir, uma comissão veio pedir a Cacilhas, vimos lá fazer um quartel, vimos lá fazer uma secção de bombeiros. E a gente disse, mas nós já temos experiência disso, já estamos divididos entre a Cova da Piedade e a Costa da Caparica e Cacilhas, e agora... Não, as pessoas de Seixal também têm direito a ter bombeiros. Então nós interviemos nessa altura no sentido, fomos lá fazer um simulacro, fomos lá fazer uma ação para as pessoas associarem e ajudámos a construir, portanto, os bombeiros de Seixal que têm agora 45 anos. Os bombeiros de Seixal têm agora 45 anos e nós ajudámos-os a dar aqueles passos porque queriam que a gente lá fosse fazer mais um quartel e eram os bombeiros de Caxias que eram aqui, porque nessa altura, de facto... os bombeiros de Caxias nasceram em 1891 e tinham uma dimensão, e têm uma dimensão muito grande, tanto e tudo que era fogos na Marinha, na Siderurgia, até a Quinta do Conde, até próximo de Sesimbra, eram os bombeiros de Caxias que iam pagar em todo lado, naturalmente, os colegas da Almada também iam, e do Barreiro, quando eram grandes incêndios, tínhamos que ir todos, não é? Mas os bombeiros de Seixal vieram criar uma lacuna aqui num concelho ao lado, onde hoje tem uma grande dimensão. Os bombeiros de Seixal talvez seja a corporação que mais cresceu nestes 45 anos, hoje tem uma dimensão idêntica à nossa, que temos 132 anos, não é? Portanto, mas foi um grande crescimento porque foi uma corporação que nasceu a seguir ao 25 de Abril, portanto, e teve um crescimento mais facilitado, digamos assim, começaram a ter mais apoios, apoios da autarquia, apoios das pessoas, então foi um grande crescimento. Mas, portanto, no meu tempo ainda íamos apagar fogos a todo o concelho de Seixal. Portanto, e até fomos apagar fogos ao Montijo, a fábrica de cortiça, fomos apagar fogos a todos os lados aqui, quando as necessidades os fogos eram de maior dimensão, nós percorríamos todo este concelho e os concelhos limítrofes. E também, tanto quanto eu saiba, quer dizer, não sei especificamente em relação aos bombeiros de Cacilhas, mas normalmente os bombeiros até para outras zonas do país, quando há grandes pobres, não é? Hoje sim, hoje não, nestes últimos 20 anos, portanto, vamos lá ver, portanto, o nosso país teve uma transformação pós 25 de Abril, digo eu, e foi mais importante. Entretanto, eu peço desculpa, Sr. Comandante, desculpe lá. Não sei se está a ver a imagem em ecrã inteiro ou em formato reduzido. Se estiver em formato reduzido,
Eu estou em ecrã inteiro, vocês os três estão aqui à direita Sim, não é por isso, é que se tiver em formato reduzido, tem um botão do lado direito em cima que diz comentários. Se clicar pode ir vendo os comentários no grupo. Tá bem, é que já há vários. Tenho aqui parabéns pelo trabalho do Adelino Carvalho, a uma Elizabeth Rodrigues que deseja boa noite, um João Antunes que deseja boa noite e o Adelino Carvalho que diz um abraço, amigo Mitra. Muito obrigado para eles, boa noite para todos os que nos estão a ver. Naturalmente, tanto estamos aqui, mas são bem-vindos as pessoas que assistem a este programa e eu tenho o maior prazer em que as pessoas assistam e que possam estar connosco, naturalmente. Mas dizia eu que houve uma evolução muito grande. Eu costumo, às vezes, falar destas coisas que as pessoas do interior do país, nomeadamente das suas zonas, das zonas interiores, antes do 25 de Abril as pessoas viviam mais nas suas terras, mas depois do 25 de Abril, com algumas facilidades que foram criadas, as pessoas começaram a vir para o litoral, começaram a vir estudar para Coimbra, estudar para o Porto, estudar para Lisboa, e depois quem é que voltava para a terra se já tinha, ou vinham para a tropa, e portanto os jovens depois já não voltavam para a terra. Então houve uma grande deslocação, uma grande desertificação do interior do país para as zonas litorais. Portanto, o que é que acontece? Nesta altura, portanto, os incêndios rurais ou florestais, como nós lhes chamamos, quando acontecem no verão, dão-se naquelas zonas onde há menos população. Há menos população, portanto, também há menos bombeiros. E a floresta é lá que está. Portanto, há mais incêndios florestais no centro do país do que há aqui à volta da Grande Lisboa, não? Ou da Grande Porto, por causa da construção que foi feita também nos últimos 50 anos. E então, quando há um incêndio de grande dimensão, na Lousana, Sertã, Castelo Branco, portanto, tem aqui colunas de carros de bombeiros, daqui das nossas zonas, de Lisboa, de Setúbal, enfim, formados por várias estruturas e vários bombeiros, que vão acudir, portanto, aos nossos camaradas que estão lá naquelas zonas e que precisam de ajuda, naturalmente. Portanto, é uma coordenação que tem que ser feita e chegamos a ter incêndios que têm muito mais gente de fora do que tem das corporações ali à volta, no seu distrito, não é? E daí, portanto, os bombeiros hoje não são só bombeiros da sua zona de intervenção, portanto, os bombeiros de Caxias ou de Almada têm o Conselho de Almada, mas a gente apagamos no verão, apagamos às vezes tantos incêndios ou mais fora do nosso Conselho do que apagamos no nosso Conselho. Há uma grande necessidade de apoio às zonas mais fragilizadas e mais atacadas, com mais ignições na época do verão. Tem aqui uma Carla Cristina Figueiredo que diz muito boa noite, Sr. Mitra, que me conhece desde pequena, da terceira secção. Um abraço. O pai dela era o nosso colega que já faleceu da Costa da Caparica, sim senhora. Ok. Mário Arthur, e quem está a ouvir, se tiver alguma pergunta, deixarem neste eu queria fazer uma pergunta ao Comandante Mitra e, ao mesmo tempo, uma segunda, embora esteja interligada. O Comandante Mitra foi condecorado com a Fênix de Honra pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Essa declaração, segundo eu penso, é a segunda mais alta da Liga dos Bombeiros. É, sim, senhor. Como é que se sentiu nesse momento? E a outra pergunta era se nos podia falar um pouco sobre o apoio da Liga às cooperações, tanto no campo logístico como no aspecto financeiro. Bom, vou começar pela primeira e depois responderei. Portanto, eu tenho efetivamente essa condecoração, tenho aqui ao peito este pinozinho que é uma miniatura do crachá de ouro, que já é para nós bombeiros, é um símbolo máximo. Qualquer bombeiro, só com mais de 35 anos de efetivo serviço, é que se pode ter o crachá de ouro. Isto hoje é uma miniatura que anda no fato civil, mas na farda é aquele crachá que se vê maior. A Fênix de Honra é de facto a segunda maior condecoração. Acima dela só existe o colar de mérito, portanto é um colar, enfim, isso está reservado para as entidades, enfim, entidades antigos presidentes da Liga, os presidentes da República, são essas pessoas que têm há uma dúzia, ou no máximo 2 dúzias de colares, que são só dessas grandes entidades. De facto, a Fênix de Honra é uma condecoração que me orgulha muito,
e ter sido entregue pela mão do Sr. Presidente da República. E pronto, o que é que eu vou dizer? Portanto, reconheceram em mim tanto a qualidade para receber essa condecoração, e eu estou muito grato, se calhar não a merecia, mas estou muito grato por ter sido imposta pelo Sr. Presidente, e na Liga dos Bombeiros Portugueses, portanto foi há 2 anos atrás. Estou de facto muito grato por ter essa condecoração. Mas, como lhe digo, tanto o Crachá de Ouro, sendo uma condecoração inferior, mas os bombeiros, o Crachá de Ouro é o nosso coração, é aquilo que atingir o Crachá de Ouro, que é uma coisa que está ao alcance das pessoas, do conseguirem atingir com mais de 35 anos de serviço, sem castigos, sem nenhuma dessas situações, é proposto pelas direções e pelo comando, e normalmente é atribuído só quando há algum problema de alguma punição disciplinar, é que não pode ser atribuído assim se for nos últimos 5 anos. Mas o Crachá de Ouro honra muito, e a Fênix de Ouro, naturalmente, por ser uma condecoração ainda maior. Também sou medalha de ouro da cidade de Almada, há muito. Sim, medalha de ouro e de prata de bons méritos, bons serviços. Exatamente. A de ouro foi em 2000 e a de prata em 1994. E sobre o apoio da Liga? Bom, o apoio da Liga, a Liga é a confederação de todas as associações de bombeiros. A Liga não tem capacidade para ser a Liga a apoiar financeiramente as associações. Esse apoio tem que vir da tutela, que nesta altura é a Autoridade de Emergência e Proteção Civil, que através do Ministério da Administração Interna, que gere os apoios, que são sempre poucos. E a Liga luta para que tenham mais apoios, mas vem através do Estado e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. É o papel da Liga lutar pelas suas federadas, que são todas as associações a nível nacional, associações de bombeiros voluntários, de bombeiros mistos e de bombeiros profissionais. Os sapadores bombeiros do país inteiro são todos sócios da Liga dos Bombeiros Portugueses. Não há ninguém ligado aos bombeiros em termos de instituição que não seja associado da Liga dos Bombeiros Portugueses. Portanto, o que nós fazemos é uma confederação, é como qualquer outra confederação, zelar pelos interesses dos bombeiros, e aquilo que me está aí a dizer tem sido muito duro, vou-lhe dizer que tem sido muito duro, porque os apoios aos bombeiros são insuficientes. Eu vim do tempo em que nós não tínhamos nenhuma ligação, não havia nenhuma confederação, não havia nenhum serviço que zelasse pelos bombeiros. Portanto, havia a Liga dos Bombeiros Portugueses, mas não havia nenhuma tutela, queria eu dizer. E em 1980 foi criado o Serviço Nacional de Bombeiros. Foi uma tutela direta à administração interna, da qual era formado, portanto, por uma direção, com todo o empenho, e foi até 1999, foi um serviço que fez muito. Foi quando os bombeiros começaram a ter apoios do Estado, que até aí, aqui em Almada, em Cacilhas, onde a corporação, quem apoiava era algum benemérito, não havia apoio do Estado para os bombeiros. Os bombeiros viviam com os seus amigos, com os seus beneméritos, com as suas câmaras municipais, era com isso que viviam. Em 1980 foi criado o Serviço Nacional de Bombeiros e começou a haver uma tutela. Depois, mais tarde, foi criado o Serviço Nacional de Ambulâncias, que hoje passou a chamar-se depois o INEM, e que os bombeiros começaram a fazer um serviço, no fim do resto, mais de 90% dos serviços que são feitos a nível nacional, tanto faz através do INEM ou através da Organização da Saúde em Portugal, como nos últimos, mais de 90% dos serviços são feitos pelos bombeiros. Portanto, nós somos o maior agente de proteção civil no país. Pois há todos os outros agentes de proteção civil fazem a sua parte. Há a polícia, a GNR, todos os ramos das Forças Armadas, o INEM, a Polícia Marítima, os sapadores florestais, todas essas são tudo agentes de proteção civil. Mas os bombeiros fazem mais de 90% de todos os serviços de socorro em Portugal. Até é incrível, é verdade. E lamentamos-nos pela falta de apoio. Eu posso dizer aqui, porque isto é público, é do relatório de contas, os apoios que o Estado dá às 434 associações humanitárias de bombeiros, neste ano são 31,7 milhões de euros. 31,7 milhões de euros para as 434 associações de bombeiros. E já tivemos a notícia que vamos ter um aumento para o apoio às associações de apenas 3% para o próximo ano. Quer dizer que são 900 mil euros a mais, são 32.500 euros, 32.600. Isso é muito abaixo da inflação.
muito abaixo da inflação, como todos nós sabemos. Combustível a subir, que nós pagamos o combustível ao preço, qualquer um de nós, os 4 que estamos aqui a falar e os ouvintes que nos estão a ouvir, pagamos o combustível a quase a 2 euros hoje, o litro, e não temos qualquer retorno, nem nenhum apoio nem para o combustível. Portanto, nós, os apoios que vêm, são apoios, digamos que, duodécimos para as associações, mas que ficam muito aquém. Hoje a vida de uma associação não tem a ver com a vida da associação há 40 anos atrás. Tem muito mais exigências, melhores equipamentos, mais necessidades, transporta muito mais gente, apaga muito mais incêndios. Portanto, isto, hoje a vida de uma associação dos bombeiros, vou falar daqueles que eu conheço quase todos, mas daqueles que eu posso falar com à vontade, os bombeiros de Cacilhas, naquele tempo era um quartel pequeno, tinha ali uma dúzia de carros. Hoje temos 40 carros ou 50 carros de bombeiros aqui no quartel na Costa da Caparica e os custos naturalmente são muito maiores. E o problema também das cotizações, não é? O problema também das cotizações. As cotizações... Há pouca gente, se calhar, a cotizar os bombeiros hoje, não é? Os bombeiros de Cacilhas são capazes de ter aí, nesta altura, 4.000 ou 5.000 sócios. 5.000 sócios. Alguns depois deixam de pagar cotas. As pessoas hoje vivem nas grandes cidades, não sabem quem é o vizinho do lado, e eu às vezes disse a algumas pessoas que moravam ali na rua nos bombeiros, diziam, então, mas o senhor é sócio dos bombeiros? Ah, não sou... Ah, moro aqui há 25 anos, mas nunca foi. Então, já vez fui lá tomar um cafezinho ao bar dos bombeiros? Ah, não, e tal, não fui e tal. Ah, mas eu queria pôr aqui o meu carro no vosso estacionamento e tal. Pois, então, se eu moro aqui há 25 anos, nunca fui nem tomar um café ali ao quartel, que é só descer aqui a rampazinha, aqui ao quartel. Agora vem dizer que os bombeiros têm que lhe dar um estacionamento para você estacionar o seu carro. Portanto, temos estas coisas. Um sócio paga 15 ou 20 euros por ano. Ora, veja bem, o orçamento dos bombeiros é mais de 1,5 milhão de euros. Sim, sim. As cotas de 4.000 sócios que pagam coisas são 8.000 ou 10.000 euros ao fim do ano. Portanto, não é significativo. E digo outra coisa que às vezes as pessoas não é que não gostam de ouvir, mas é uma realidade. A pessoa que se vai associar aos bombeiros, a maioria, há exceções, e muitas, neste caso são muitas, mas algumas, as pessoas que vão associar aos bombeiros é porque sabem que a seguir vão ter ou a mãe está doente, ou a mulher está grávida, ou o filho está não sei o quê, portanto é porque vão precisar de alguns serviços e pensando que têm alguma facilidade em sendo associado, que naturalmente daremos sempre alguma atenção mais dedicada aos sócios, mas vão ser sócios não é para ajudar com 20 euros por ano os bombeiros, é porque vão ter 20 ou 30 ou 50 de desconto numa ambulância se forem várias vezes para o hospital, para Lisboa, ou para a maternidade, ou para outro lado qualquer. Portanto, hoje a vida não é a mesma coisa, a entrega não é a mesma coisa que era antigamente. Essa é uma realidade, às vezes é dura de entender, mas na província é diferente. As pessoas fazem sócio da sua associação, é um meio mais pequeno, as pessoas conhecem-se todas e as pessoas ajudam os bombeiros porque querem pagar aquela cotazinha. Nos estados não é assim. Então, se aqui moram 200 mil habitantes em Almada, se a gente tem 4 ou 5 mil sócios em Cacilhas, mais 4 ou 5 mil em Almada, mais 3 ou 4 mil se calhar na Trafaria, quer dizer, são 10 mil ou 12 mil sócios, então onde é que estão os outros 180 mil? Está a ver? E falou aí dos apoios do governo aos bombeiros e das autarquias. Os bombeiros de Cacilhas têm algum apoio da autarquia ou não? Temos. Sempre tivemos. Os bombeiros, mais ou menos conforme as coisas, mas sempre ao longo da vida, e Almada foi um exemplo, aqui há quase há 30 anos, a Câmara de Almada, eu era segundo comandante ainda, e já havia alguns fogos que preocupavam, e uma vez recordo-me ter dito ao comandante Serra, ao comandante, olha que nós íamos apagar fogos na Miratejo, nesses prédios mais complicados e tal. E eu disse uma vez, comandante, olha, que se um dia que houver um problema qualquer, a gente não tem cá durante o dia bombeiros no quartel. Eu trabalhava na Lesnava, outros trabalhavam noutras empresas, na Transtej, na Parreison, e tocava a sirene e a gente corria todos para o quartel e juntava-se rapidamente bombeiros. Mas, a meio do dia, se as pessoas estavam a trabalhar e não havia pessoal, e eu disse ao comandante, olha, que se um dia que houver um problema grave numa torre na Miratejo, e dei-lhe o exemplo, um dia que haja uma explosão de uma garrafa de gás num prédio alto, não temos escadas para chegar lá em cima, a escada fica cortada, as pessoas não conseguem sair, e pode dar aqui uma coisa grave, e o seu comandante é que vai sentar lá no mocho, lá à frente do senhor doutor da capa preta. E ele ficou assim muito coisa e disse, pois,
"Ó, comandante, é que a gente temos que calcular as coisas e temos que pensar que amanhã pode acontecer." E o comandante depois, passado uns tempos, pouco tempo, foi ter uma reunião ainda no tempo ainda do primeiro presidente da Câmara, depois do 25 de Abril, com o José Vieira, e falou nisso e tal. Ele andou ali um tempo e tal, depois passou mais um ou dois, depois entretanto ele adoeceu, depois foi a Maria Emília, a Presidente da Câmara, e foi já no tempo da Maria Emília que se criou o Comandante Serra, os três comandantes, o Comandante Serra, o Comandante José Brás e o Comandante da Trafaria, não me recordo agora o nome que era na altura, o Costa, o Comandante António, não era António, o Comandante Alfredo Costa, salvo erro. E que se falaram, fizeram uma reunião, e então a Câmara de Almada começou a dar uns duodécimos, que eram só 12 meses, um duodécimo, um valor às associações para poder ter uns bombeiros durante o dia no quartel, não fosse acontecer alguma calamidade maior, e embora a gente tocasse a sirene à mesma, se fosse preciso, mas já tínhamos 4 ou 5 bombeiros ali para acudir. E então começou a haver chamava-se o piquete. A Câmara começou a pagar o piquete nos quartéis para a gente termos o mínimo de pessoas. Que isso hoje é uma prática comum, hoje já não há nenhum quartel de bombeiros que não tenha pessoal, obrigatoriamente tem que ter um piquete de intervenção diário, porque hoje ninguém pode estar à espera que toque uma sirene e que venham a correr as pessoas, um vem de bicicleta, outro vem de carro, outro vem de moto, para chegar para o quartel, para pôr o carro a trabalhar, para sair para fogo. Isso era um problema nos dias de hoje. Hoje os carros de bombeiros têm que sair ao minuto. Assim que há uma chamada para fogo, os carros de bombeiros têm como regra sair ao minuto para incêndio. Portanto, os bombeiros estejam a dormir, estejam no bar, estejam a lavar um carro, estejam a fazer qualquer coisa na oficina, assim que é anunciado que há uma saída para incêndio, os bombeiros correm cada um para o seu lado e vêm para o carro, e num minuto estão com as botas e o fato de fogo vestido e o capacete na cabeça para entrar para a viatura e para sair. Esses bombeiros são profissionais ou só são profissionais, ou seja, só recebem nas alturas em que estão de serviço? Não, é isso aí que eu estou a chegar. Portanto, desde essa altura nós passámos a ter um grupo pequeno, depois foi crescendo. Hoje são bombeiros, são ditos profissionais, porque o que eles fazem é profissional, e são empregados da associação. A associação hoje tem empregados. Quantos bombeiros profissionais têm os bombeiros de Cacilhas? Os bombeiros de Cacilhas têm à volta de 60 funcionários, dos quais mais de 40 são bombeiros. São bombeiros, porque tem as pessoas da secretaria, da limpeza, das oficinas, mas portanto, que atende o telefone, também tem que ser um bombeiro, mas portanto temos turnos 24 horas por dia, mas durante o dia estão sempre bombeiros profissionais neste e no outro quartel qualquer. À noite é que os voluntários compensam, há menos profissionais, menos do tal piquete, que hoje chama-se uma EIP, que é uma equipa de intervenção permanente, uma EIP, que é uma parte paga pelo Estado e outra parte 50% pelo Estado e 50% pela Câmara. Portanto, eu ia chegar a essa parte. Portanto, começou a haver esse apoio e depois nunca mais teve descontinuidade, foi sempre melhorando e conseguimos ter sempre um piquete. Hoje, quando se chama para os bombeiros, não estamos à espera um quarto de hora. Vocês certamente durante um mês só ouvem tocar a sirene ao meio-dia, ou às 5 da tarde, do quartel da Almada, que toca, e bem que toca, mas não é para chamar ninguém para o quartel, é porque são 5 horas da tarde. Mas a nossa sirene em Cacilhas tocou quando houve um bombeiro que morreu e quando há alguém assim que toca. Portanto, não é para chamar bombeiros para o quartel. Hoje temos sistemas mais eficazes que chamam, portanto, basta fazer, temos se for preciso chamar um grupo de especialista para um grupo de mergulhadores ou um grupo de salvamento em grande ângulo, os bombeiros têm uma lista daqueles bombeiros que fazem parte daquele grupo, fazem uma chamada e chamam aquela gente toda ao mesmo tempo. Portanto, se for preciso, portanto, há sistemas de acionamento de uma equipa rapidamente. Os outros estão lá no quartel, portanto, e vão saindo, portanto, para sair com o INEM, para sair com um carro de incêndios, um carro de desencarceramento, enfim, qualquer dessas viaturas sai ao minuto para qualquer saída. Mas, já agora, só uma pergunta, até para esclarecimento também de quem nos está a ouvir. Esses ditos bombeiros profissionais, e dos quais a Associação tem encargos, os encargos para o Estado têm alguma regalia, visto serem uma entidade de utilização pública e devedora de todo o sacrifício que também está a dar à própria comunidade?
os bombeiros têm algum desconto mínimo, diferente para a Caixa, enfim, para o Estado? Não. Não temos. Os bombeiros, infelizmente, têm poucos incentivos ao voluntariado. Há câmaras municipais aí no centro do país que os bombeiros não pagam a água, tem uma redução no IMI, tem algumas regalias. Mas os bombeiros, mesmo aqueles que têm, as regalias são poucas. Hoje um jovem para vir para os bombeiros tem que sentir que tem alguma regalia, alguma mais-valia. O que os bombeiros sempre tiveram foi, há uns anos esta parte, é não pagar a taxa a taxa moderadora. Isso não pagam. Mas eu já não pagava porque eu era dador de sangue. E a maioria dos bombeiros tem isso. Portanto, a taxa moderadora. Enfim, portanto, há pequenos apoios, mas que são insignificantes para cativar um bombeiro, para dizer, eu vou para os bombeiros. Portanto, antigamente podia dizer assim, se fosse bombeiro não ia à tropa, por exemplo. Isso era um grande incentivo, isso ia muita gente. Mas nunca aconteceu nem isso, nem outra coisa, nada disso parecido. Os incentivos há um incentivo hoje que é pago através da Liga, que há um fundo de proteção social que apoia na creche das crianças, portanto já há um apoio para a creche, mas agora as creches já são gratuitas para toda a gente, para os jovens, para as crianças. Há um outro incentivo que é as propinas. Um bombeiro que está a fazer um curso médio ou um curso superior paga as suas propinas, mas depois apresenta a prova como frequenta a universidade ou frequenta a escola secundária e no ano seguinte é devolvido, não sei se é a totalidade, mas é devolvido ou a totalidade ou quase a totalidade das propinas. E o IVA também tem alguma redução a vocês? Porque vocês gastam, compram coisas com IVA, não é? Nem a associação tem qualquer redução no IVA. Tem, se comprar equipamentos acima de 1.000 euros, se for uma compra acima de 1.000 euros, se for para combate a incêndios, equipamentos para combate a incêndios, pode deduzir o IVA, não é deduzir, a autoridade devolve o IVA acima dos 1.000 euros numa única compra, acima de 1.000 euros. Mas o gasóleo, os bombeiros pagam o gasóleo ao mesmo preço que os 23% que os outros pagam. No entanto, houve ajudas para os taxistas, para os camionistas, aos barcos. De facto, é um problema que o país está a ver com duas bitolas. Para uns têm benefícios, para os outros têm que pagar tudo. Enfim, estamos de facto num país um bocado estranho. Deixe-me só dizer uma coisa que os vai surpreender. Os bombeiros, como eu disse, este ano vão receber ao longo do ano 31,7 milhões de euros de apoio às 434 associações. Mas os bombeiros só da Segurança Social pagam 37 milhões. Portanto, o Estado não está a dar aos bombeiros. O Estado está a devolver aquele dinheiro, mas os bombeiros todos os meses pagam a taxa da Segurança Social de todos os funcionários. Pois. E portanto, eu não digo que não pagasse. Eu não digo que devia pagar, mas com outra taxa. Mais barata. Uma taxa mais reduzida, talvez, pois. Ou o IVA. Porque é que o combustível que nós compramos, nós pagamos, nós temos ali um depósito, abastecemos de combustível. Porque é que, tal e qual como se comprarmos 1.000 euros de material de combate a incêndios, porque é que o IVA do combustível também não poderia ser devolvido? Se há o gasóleo verde, se há gasóleo para os camionistas, para os taxistas, para os barcos de recreio e tal, só os bombeiros é que não têm. Assim como os fardamentos, é a mesma coisa também, não é? Qualquer. Mas a verdade é essa, portanto, o que a gente paga para a Segurança Social e outros impostos é superior àquilo que o Estado ajuda. E aqui, pronto, eu disse há pouco, eu não quero fugir a essa conversa, é que as câmaras as câmaras apoiam mais os bombeiros do que apoiam o Estado Central. É verdade. Isso é verdade e é um facto que não pode ser desmentido. É verdade, porque é quem está mais próximo dos cidadãos, porque os bombeiros de Cacias ou da Almada ou da Trafaria são uma fonte de segurança para os municípios do Conselho de Almada. Claro. Se não houvesse os bombeiros voluntários no Conselho de Almada, eu vou-vos aqui dar mais um exemplo. Se não houvesse os bombeiros de Cacias, Almada e Trafaria, para o Conselho de Almada, para os 200 mil habitantes, que no verão são 400 mil, no verão são 400 mil na Costa da Caparica, com o aumento das pessoas na Costa da Caparica, se não houvesse essas três corporações a garantir o socorro, há uma lei de 1952 que diz que qualquer cidade com 100 mil habitantes
tem que ter a sua própria estrutura de segurança. O que é que isto quer dizer? É o que acontece em Setúbal, nas outras cidades que têm uma companhia de sapadores bombeiros. E também vos vou dar uma informação para ficarem com mais noção. Vocês têm eu estou a falar este exemplo, que é um exemplo, mas posso falar de outros. Os sapadores de Setúbal, que são cerca de 100 homens, têm um custo à Câmara na ordem dos 5 milhões de euros por ano. 100 homens. Estão 20 por dia de serviço, porque estão 28 horas, 20 outras 8 horas, 20 outras 8 horas, mais as folgas, mais não sei o quê, portanto estão 20 bombeiros de serviço por dia. São 5 milhões por ano. E a Câmara de Setúbal ajuda 250 mil euros os bombeiros voluntários por ano. Eu nunca seria bombeiro numa terra onde houvesse bombeiros voluntários e bombeiros sapadores. Não tenho nada contra uns nem outros, mas é o desnível. O tratamento. A Câmara de Lisboa acho que tem à volta de 50 milhões para a cidade de Lisboa, para o regimento de sapadores bombeiros. São 1000 homens. Então, mas se as outras 434 associações são 27 mil bombeiros, só têm 31,7 milhões? Pois. Portanto, há aqui dois pesos e duas medidas. Duas bitolas. Os bombeiros não querem... Desculpe lá fazer... Eu sou ignorante nessa área, nunca estive envolvido com os bombeiros. Mas é uma questão que se me está a levantar com a conversa. Nos dias de hoje, não estou a falar do passado, mas nos dias de hoje, pela questão da legislação, pela questão da responsabilidade que têm, pela questão da envolvência que têm na segurança dos diferentes municípios, os bombeiros não deveriam passar a ser bombeiros municipais? Vou-lhe dizer, a gente tem essas contas feitas. Sabe que a Liga dos Bombeiros Portugueses, esta direção da Liga dos Bombeiros Portugueses, onde eu estou agora inserido, o presidente da Liga, o Dr. António Nunes, meu amigo há muitos anos, foi inspetor superior de bombeiros, é uma pessoa muito conhecida, dos tempos da Direção-Geral de Aviação e da ASAI, é uma pessoa suficientemente conhecida, uma pessoa de altas competências e com uma capacidade que ninguém o consegue acompanhar. Ele tem uma capacidade nas diversas áreas que é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. E então, o que é que essas contas estão feitas? Sabe quanto é que custaria os bombeiros para ser uma forma como a polícia, por exemplo? Nós temos a polícia, é o Estado que paga. Nós temos a GNR, é o Estado que paga. Para termos bombeiros, na proporção que estão hoje, eram precisos 2,5 mil milhões de euros, 2,5 mil milhões de euros por ano. Está a falar do Estado. Do Estado. Se fosse tudo pago. Mas eu não estava a falar, não estava a pôr a questão de os bombeiros serem uma força nacional. Estava a falar, era, pelo contrário, pela responsabilidade que cada corporação tem no seu município, passarem a ser uma força municipal sob a responsabilidade da Câmara. Foi a comparação que eu lhe fiz os bombeiros em Setúbal. Existe uma companhia de sapadores, porque foi obrigada, em 1952, tinha que ter uma criação de uma força de socorro, criou os bombeiros municipais de Setúbal, depois é que se chamou os sapadores, eram bombeiros municipais. Esses bombeiros municipais, hoje os sapadores de Setúbal, custam 5 milhões por ano à Câmara. Se cada município, à dimensão de Setúbal, custa 5, mas outro custa 4, mesmo outro município custa 3, não custaria menos de 3 milhões os bombeiros em cada município. Tudo bem, mas a minha ideia ao pôr a questão era o Estado como participaria com a parte que acha que deve como participar aos municípios e os municípios passariam a ter a responsabilidade de pagar todo o dinheiro restante à corporação, deixando ou mantendo uma parte de voluntariado, deviam continuar a ser associações, mas terem o nome de bombeiros municipais e terem sob a responsabilidade do município, sem terem a preocupação dos dinheiros que têm atualmente. Veja bem, a gente tem uma experiência em diferentes áreas, que é o seguinte: o Estado vai passando responsabilidades para as câmaras. É os professores, é as escolas, é isto, e também passou alguma responsabilidade da parte dos bombeiros. Mas se o Estado passasse a responsabilidade toda dos bombeiros, tinha que passar também um envelope financeiro para segurar aquilo. Sim, mas é isso que eu estava a dizer. O Estado contribuiria para as câmaras num montante que achasse que deveria passar, porque isso evidentemente não seria igual para todos os municípios, depende do tamanho dos municípios. Depende da dimensão, claro. Depende da dimensão, depende do envolvimento, depende da quantidade de bombeiros que tem, por aí fora. Mas a responsabilidade dos bombeiros passasse a ser, pelo menos na parte financeira, é evidente
que em parte ativa seria sempre do comandante do regimento e dos homens que estejam à frente, mas em termos financeiros ser uma responsabilidade municipal. Era uma questão, mas o que eu lhe digo é que aquilo que se gasta hoje, vamos supor que se gasta 30 ou 40 milhões do Estado, mais que se gasta mais 40 ou 50 ou mais 100 milhões das autarquias, estamos a falar de 100 e tal milhões. Eu estou a dizer que é 2,5 mil milhões. Mas eu não quero ir, você está a ir aos números, eu não quero ir aos números. Não, eu estava a querer guiar em termos de... Vamos lá ver, vou dizer outra coisa. Isso requer um esforço por parte das corporações administrar toda essa parte. Claro. Quer em termos financeiros, quer em termos de trabalho, quer em termos de acompanhamento. Digo eu, com esses números todos que estamos a conversar, suponho que os bombeiros tenham um contabilista, tenham um diretor financeiro, por aí fora. Ora, toda essa parte teria sobre a responsabilidade do município e caberia, inclusive, ao próprio município decidir se tinha uma corporação de 100 bombeiros, 500 bombeiros, 1000 bombeiros, porque dependeria do tamanho do município, da necessidade que houvesse no município, mas a responsabilidade de ser do município. Eu vou dizer uma coisa que sempre disse, uma frase, e não sei se alguém a disse antes de mim, mas eu digo há muitos anos. Eu disse sempre, em sessões públicas, estou à vontade, porque sempre disse, eu digo assim, apoiar o voluntariado é um ato de inteligência. Porquê? Sim, mas não é isso, não estava em questão. Não, mas só para lá chegar. Enquanto os bombeiros de Cacilhas são apoiados pelo Estado e pela autarquia e razoavelmente, digamos assim, nunca é aquilo que os bombeiros gostariam de ter e que acham que precisam para as suas necessidades, mas portanto, se não tivéssemos o fator voluntário para apoiar, para além daquelas horas do serviço, é que os bombeiros que a gente tem profissionais, temos duas equipas, temos uma equipa das 8 às 5 da tarde e depois outra das 4 da tarde às 11 da noite ou à meia-noite. E depois o serviço noturno é feito uma grande parte por parte voluntária. O que é que acontece? Por isso é que eu digo, o voluntariado é um ato de inteligência, porque senão nós tínhamos que ter muito mais gente só profissionais e custaria muito mais dinheiro. Portanto, por isso é que eu digo. E efetivamente, portanto, o voluntariado é um ato de inteligência, porque senão tínhamos que voltar a uma situação similar àquela de Setúbal ou de Lisboa. Ter bombeiros profissionais que custa muito mais, são aquele número, não há voluntários para apoiar. Não, comandante, desculpa, não necessariamente, porque inclusive há atividade até do próprio governo que já é colaborada por voluntários. Sim, claro. Sobre diferentes nomes, já houve ATLs, OTLs, já houve uma infinidade de voluntários para este evento, para outro evento, por aí fora. Portanto, porque não os bombeiros continuarem a ter uma parte de voluntariado, como a associação, como eu estava a dizer, mas o nome não seria bombeiros voluntários, seria bombeiros municipais, tendo lá uma secção associativa e serem suportados pelas diferentes autarquias. É só uma decisão do Estado. A gente já perguntou mais que uma vez o que é que o Governo, o Estado, quer dos nossos bombeiros. O que é que quer? Portanto, nunca nos disse, olha, o que nós queremos é isto. Vamos gerindo, cada ano vamos gerindo as coisas como são. Mas quando digo que o Estado diga assim, a gente quer mudar o Estado, eu vou-lhe dizer alterações que houve nessa questão que o Sr. João é capaz de saber. Aqui, eu quando vim para os bombeiros, só os bombeiros é que apagavam incêndios. São os bombeiros aqui no percebi, desculpa. É que apagavam incêndios. Hoje, apagam incêndios os bombeiros, apagam incêndios a GNR, apagam incêndios os sapadores florestais, apagam incêndios, são 5 entidades a apagar incêndios. Portanto, antigamente, no seu tempo, no tempo de todos nós que aqui estamos aqui no painel, havia os cantoneiros, o guarda florestal, o madeireiro, o corticeiro, as pessoas todas viviam na floresta e a floresta era vigiada e a terra era tratada, as pessoas moravam lá, iam buscar a cama para o gado, fazia-se o comer com os ramos das árvores e das folhas fazia-se o comer, era feito com fogo, era com fogo real que se fazia a comida no campo. Hoje não, isso hoje toda a gente tem uma bilha de gás, os fornos das padarias são proibidos de ser a picos do pinheiro e a lenha têm que ser elétricos, não há fábricas de incinerar
fazer eletricidade a partir dos resíduos da floresta, os resíduos ficam lá. Limpar uma floresta custa mais do que deixá-la estar durante 5 ou 6 anos sem limpar, e depois quando vender os pinheiros, se arder, ardeu, se não ardeu, gastou menos que gastava a limpar a floresta. Qualquer pessoa do interior sabe que é mais cara a limpeza da floresta do que vender a madeira ao fim de 7 ou 8 ou 10 anos. Portanto, estas modificações, as pessoas hoje não vivem na floresta, havia os resineiros, havia essa gente toda. E então, como não vivem lá e como não há um guarda republicano atrás de cada árvore ou em cada quilómetro quadrado, acontecem muitas ignições, muitos descuidos, alguns focos postos, e isso acontece. Portanto, a vida mudou-se também dessa forma. Portanto, sim, por isso é que os bombeiros tiveram a começar a ter uma parte profissional, porque a situação é obrigada. Claro. Eu vou-lhe dizer, em 1970 até 1980, quando a gente tínhamos um fogo no mês, tivemos um fogo a semana passada e tal. O bombeiro sente combatendo o fogo, mas quando vai para o fogo, sente aquela motivação, aquela adrenalina, aquele stress de ir para o fogo. A gente hoje temos 5, 6 fogos todos os dias. A gente naquele tempo tinha um fogo de vez em quando. Hoje, na época da primavera até ao final do outono, temos 3, 4, 5 fogos por dia. 3, 4 da manhã. Ou é um caixote de lixo que não arde porque não é o sol que incendeia um vidro e dá fogo àquilo. Portanto, digamos que hoje há problemas que naquele tempo não existiam. Portanto, o que nós dizemos é que problemas causados pelo ser humano, que é o meu problema de todos. Muitos por descuido, é verdade. As pessoas que trabalham o campo é por descuido, são ferramentas e tal. Mas há alguns que é com maldade mesmo, com intencionais. Portanto, mas pronto, estão casos autoridades para tomar conta destas pessoas. Não é? Ok. Mário, tem alguma questão que queira pôr? Sim, já agora. Gostava que o comandante nos dissesse um pouco da sua experiência do incêndio do Chiado, tanto que é um incêndio que todos nós nos lembramos, e que foi um grande incêndio, e que eu sei que o comandante esteve lá, portanto com vários amigos aqui da Almada. Qual foi o seu sentimento foi no dia 25 do todos não, porque já tive a oportunidade de dizer aqui várias vezes, eu não estava em Portugal nessa altura, mas sim, acompanhei, até porque era assustador as notícias, lá fora acho que ainda eram muito mais assustadoras do que cá. Foi no dia 25. Eu tinha viajado na véspera para Nova Iorque, de cá, e outro dia de manhã, ao entrar no nosso escritório, que é a sede mundial em Nova Iorque, fui recebido com, claro que na brincadeira, mas fui recebido com, então lançaste fogo a Lisboa e fugiste? Eu o quê? Sim, Lisboa está a arder. Lisboa, não era o Chiado. Era Lisboa, exatamente. Eu começo a olhar para as televisões e para os jornais todos americanos, que havia nas diferentes secretárias de amigos meus que estavam a ler, e era tudo Lisboa. Eu apanhei um susto tão grande que só descansei quando consegui ligar para o meu escritório cá. Isso foi no dia 25. Não, é o Chiado e não sei o quê, porque eu pensava que Lisboa inteira estava a arder. Não. Foi no dia 25 de 8 de 88, 25 de agosto de 88. Eu era segundo comandante, continuava a morar ali perto dos bombeiros, e por volta das 5h30 da manhã, um quarto para as 6 da manhã, ligaram-me para casa: ó comandante, há fogo em Lisboa, e venha para o quartel, não me disseram, estão-nos a pedir, porque na altura em Cacilhas era a central operacional aqui do distrito de Setúbal, agora é em Palmela, mas antes de ser em Cacilhas, era no terceiro andar lá do quartel, ainda lá está a placa onde foi a central operacional a CCO, portanto a Central de Coordenação Operacional, e ligaram para Cacilhas, e nessa altura ainda era o quartel antigo, a dizer que precisavam de 6 carros, 6 autotanques e uma autoescadas. E eu morava ali logo ali próximo do quartel, ligaram para mim, fui para o quartel e fomos para lá. E foram carros nossos, Cacilhas, de Almada, da Trafaria, do Seixal também, e então fomos para Lisboa. Eu passei a ponte sobre o Tejo por volta das 6 e picos, era já de dia, de verão, às 6 e tal da manhã já era de dia, e havia um cogumelo sobre a cidade, parecia a bomba de Hiroshima. Sim. Sim, a minha mãe, quando eu cheguei de Nova Iorque, a minha mãe teve-me a contar e a mostrar, porque ainda tinha restos até de faturas e talões,
do Chiado que vieram a arder pelo ar e caíram lá na varanda. Vieram, sim, eu tinha metade de um cheque do Grandela queimado, que voou para a parte de cá, que me deram essa metade do cheque, um filho dado um bombeiro de Cacilhas que me deu essa metade de um cheque queimado do Grandela. E então o que é que acontece? Nesse dia a gente fomos para lá, chegaram, se nós dissessemos uma semana ou 2 semanas antes que íamos apagar fogo em Lisboa, estes gajos estão doidos da cabeça, quem é que agora é preciso vir apagar fogo para Lisboa? Ninguém se acreditava nisso. O que é certo é que as coisas, quando acontecem, alteram tudo aquilo que a gente possa pensar. E a verdade é que não houve nenhuma corporação de bombeiros 50 km à volta de Lisboa que não fosse apagar fogo em Lisboa. Na verdade, já eram mais os carros que lá estavam, já não fazia falta tantos carros nem tantos bombeiros. Mas naquelas primeiras horas, até à parte da tarde do primeiro dia, 25, foi uma coisa impensável. Vieram bombeiros desde Santarém, da Malveira, de Mafra, de Cascais, de toda a gente da margem sul de Setúbal para lá, foram centenas de bombeiros. Eu fui na Alto-Escadas com, na altura, um bombeiro, e foram os autotanques, e a mim calhou-me ir para a Rua do Crucifixo. Como disseram ao telefone que era o Recio que estava a arder, a chamada que nós tivemos era o Recio que estava a arder, e eu no meu pensamento pensei, mas como é que o Recio está a arder? O Recio não tem nada para arder. Mas pronto. Sim. E eu disse, ora, se o fogo é no Recio, não há trânsito de cima para baixo. Como eu vou deste lado, então eu desci a Alcântara e fui para 24 de julho por aí fora, e entrei depois na Praça do Comércio. Já nessa altura estava um helicóptero parado no centro da Praça do Comércio, estava lá estacionado, não atuou, mas estava lá. E entrei pela Rua do Ouro, e quando cheguei ali à Rua do Crucifixo, estava um chefe do regimento que me mandou virar para o Fogo do Chiado, que era a parte sul do convento do Fogo do Chiado. E tem ali a igreja do Crucifixo, e foi nesse sítio que nós ficámos. Curiosamente, aquele sítio me foi destinado ali a mim, com o meu pessoal, veio logo um autotanque depois atrás, e aquele edifício ali terminava o edifício do Chiado e tinha ao lado um prédio mais baixo. Tinha um restaurante, salvo erro, se chamava a Floresta, ou a Palmeira, ou Floresta, que era um edifício mais baixo. E a gente pôs a escada arvorada naquela empena ali, e o fogo dali para a frente não passou. Pronto, foi aquele espaço que me calhou, tive a sorte de haver um desnível dos edifícios e consegui segurar o fogo ali assim, com aquela escada e com os carros que iam metendo água para a gente lá colocar no incêndio, mas foi o maior incêndio urbano em que eu participei, e estou convencido que em Portugal nunca houve nada igual, as pessoas falam isso como o maior incêndio, que trouxe alguma aprendizagem, e trouxe outra coisa que é muito importante dizer. Trouxe uma aprendizagem que foi, só a partir daí é que começaram a haver normas de segurança. Naquele tempo não havia portas corta-fogo, não havia detecção de incêndios, não havia extintores em todos os sítios, portanto, digamos, a partir daí veio a legislação e começámos a cumprir normas europeias, entrou a segurança em Portugal. Essa é uma coisa. Portanto, foi de facto uma grande coisa. E começámos todos a ter a certeza, que falou-se muito sobre isso, houve cursos depois que se falava muito no Fogo do Chiado, e aprendeu-se muito com aquele incêndio. E vieram cá de diversos países, e os jornalistas sabem, o João Silveira deve saber isto, vieram cá de diversos países, eu lembro-me, vieram suecos, vieram de Barcelona, de Espanha, vieram franceses, vieram diversos italianos, vieram países filmar, porque aquilo durou 2 dias ali a arder de uma grande dimensão, e vieram países filmar o que é que aconteceu. Aconteceu uma coisa inédita. Aliás, aconteceram 2 coisas que em parte nenhuma do mundo isto hoje acontece. Arderam parcialmente 18 edifícios. O único edifício que ardeu na totalidade foi o edifício do Chiado. Todos os outros, os bombeiros davam 2 passos à frente, tinham que recuar 1, mas davam mais 2, recuavam 1. Portanto, não houve nenhum edifício que ardesse, os bombeiros combatiam o fogo dentro dos edifícios. E neste fogo, que vocês conhecem a dimensão que teve, só houve 2 vítimas mortais. Foi uma senhora que estava acamada, um senhor que estava acamado numas águas furtadas e não se conseguiu tirar de lá e a pessoa faleceu. E foi um bombeiro profissional, dos chapadores bombeiros, que ficou também, que se queimou-se grandemente, e teve eu penso que foi, o que me foi informado, foi um aparelho de ar-condicionado que rebentou e que o queimou.
e que o queimou todo com aquele óleo do ar-condicionado. Naquele tempo os bombeiros não tinham casacos Nomex, era um fatinho de macaco, umas botas de borracha e um boné na cabeça. Portanto, um capacete na cabeça. Não havia equipamento de proteção individual cá hoje. Hoje, todas estas coisas não aconteciam. Primeiro, não morriam só 2 pessoas. Depois eram muito mais vítimas. Depois, os edifícios não seriam apagados da mesma forma que hoje é apagar-se o fogo de fora e conter o fogo, e quando o fogo já está dentro do edifício, o bombeiro não vai lá pôr, quando é fogos de grande dimensão, naturalmente, não se vai sujeitar a poder ficar lá dentro, é preferível cortar o fogo do que isso lá por dentro. Portanto, digo com garantia que hoje não morriam só 2 pessoas, e que os edifícios havia uma destruição muito maior, e que os prejuízos seriam muito maiores, e o equipamento que havia naquele tempo, se houvesse naquele tempo que há hoje, era outra conversa, portanto os bombeiros tinham muito mais segurança. De facto, evoluímos muito em termos de segurança dos equipamentos e em termos de segurança nos edifícios, que hoje um edifício tem que ser certificado, tem um projeto de segurança, tem as medidas de autoproteção e tem que ter os equipamentos que são indicados para aquele edifício. E tem vistorias, e naquele tempo não existia. E sabe que na Baixa de Lisboa não vivia lá ninguém. Quando aquilo ardeu durante muito tempo, porque ninguém deu o início do fogo, quando aquilo, se tivesse um detector de fumos, sequer o fogo tinha disparado às 10 da noite ou às 11 da noite. Está a perceber? Quando se deu com o fogo, o armazém do Chiado estava todo a arder. Comandante, e a Rua do Carmo também, aqueles canteiros feitos pela gestão do Nuno Abcacis, também foi um bocado de entrave para o próprio incêndio, não foi? Dificultou, aquilo era umas floreiras que fazia ali uns recortes, os carros pesados, nunca ninguém pensava que um carro pesado ia passar naquele espaço. Pois é. Mas pronto, isso foi logo abolido e foi... Sim, isso também foi um alerta, não é? Era um erro, isso não é autorizado, portanto hoje as viaturas de segurança têm prioridade, são acauteladas nas vias para poderem passar livremente. Vou-lhe dar aqui um exemplo em Almada que a gente todos não nos lembramos. Ali a Rua Cândido dos Reis, todas têm esplanadas. Se um dia à hora do almoço ou à hora de jantar tiver que lá passar um carro grande, não passa lá, aquelas mesas esplanadas têm que ser todas tiradas dali, porque não há os 2,5 metros no mínimo para um carro passar. Tem aqui mais 2 comentários no grupo. Uma Maria Antonieta Veríssimo diz beijinho amigo Mitra, e um Pedro Lisboa que lhe manda um grande abraço. O Pedro Lisboa é um grande amigo meu, foi meu colaborador, meu funcionário, e é um bom rapaz. E a Antonieta também morava nas traseiras do quartel dos bombeiros, a família dela também foram bombeiros, portanto são pessoas que eu muito estimo e conheço. Um abraço para Lisboa e um beijinho para a Antonieta, e é prazer saber que estão a ouvir, fico satisfeito por isso. Sim, senhor. Já agora, mais uma questão, se o Sr. Comandante já terminou, só uma questão, só para terminar. Qual é ou como é que o Comandante vê, portanto, a questão do Ginjal? Porque, portanto, o Ginjal, portanto, é uma zona que toda a gente fala e muita gente tem várias opiniões. Qual é a opinião do Comandante? Nós sabemos que aquilo é uma zona que, se fosse aproveitada, como tem, por exemplo, muitas outras cidades têm, Lisboa tem ali a zona das docas, era de facto o ex-libris aqui de Almada. Eu sei que aquilo é complexo e todos nós sabemos que aquilo pertenceu a 3 ou 4 pessoas e que era muito difícil negociar com eles. Mas eu penso que a Câmara já tem isso ultrapassado, já está anunciado. Desculpe, em termos de perigo. Há de perigo? Não, vamos lá ver, aquilo se for feito hoje é com as condições de segurança. Eu vi uma vez uma maquete do que se ia lá fazer, e aquilo é alargada à faixa, portanto há trânsito para um lado, há edifícios e depois dá a volta e tem saída dos carros. Portanto, o Ginjal não será mais como está agora. Portanto, aquela parte toda das empresas que ali estão, até à barreira, aquilo é muito largo. Então aquilo era para ter ali ateliês, estúdios, negócios, discotecas, bares, por aí fora, mas os carros podem entrar e sair. Não há estacionamento de carros lá dentro. Sim. Pois há uma via para a entrada de carros e uma via para a saída. Eu acho que isso é uma coisa que o Ginjal é uma coisa que vinha dar muita vida e muito negócio, portanto, à cidade de Almada, mas acima de tudo muita visibilidade. Porque Lisboa é bonita vista deste lado.
A cidade de Lisboa é bonita vista de Almada para Lisboa. Se aqui tivermos as pessoas que vêm cá deste lado, é que vêm Lisboa, porque de Lisboa vêm as barreiras do lado da margem sul. Arriba. O que não podia estar em Lisboa veio para a outra margem. Se não vejamos desde a Trafaria até a Cacilhas, o que é que está nas margens? Está o Porto de Brandão, está a Mosfacém, está a Shell, a Banática, está essas coisas todas, está a empresa que limpa os navios, portanto, eram empresas industriais. Portanto, aqui na margem sul era o que não podia estar na margem bonita de Lisboa. Então, se hoje a gente vai ali ao Cristo Rei, ou vai à Casa da Juventude, e a melhor vista de Lisboa é deste lado. Portanto, a gente perde não ter o Ginjal como ex-libris aqui. Epá, naturalmente há as dificuldades de fazer, assim como perdemos a não ter o espaço da Lisnave não estar utilizado e não estar... ok, pá, mas isso tudo tem essas contingências, há coisas que pensam que se fazem há 10 anos e depois demoram 20 a fazer, mas aí isso é uma situação que penso que o Ginjal está ultrapassado e que se vai fazer. A Lisnave é que já tive mais esperança, mas já não vejo isso, já não vejo ali nada feito no meu tempo, com certeza. Que recordações é que o comandante tem da Lisnave? Não foi lá que exerceu a função de bombeiro, não é? Também fui bombeiro naval, foi, sim, senhor. Assim? Fui bombeiro naval. Na Lisnave foi onde eu me fiz homem. Eu vim trabalhar para a Lisnave com 17 anos e a maioria das pessoas eram homens feitos, homens casados e tal. E então ali tive que conviver com aquela gente toda e era uma empresa proativa, era uma empresa muito dinâmica e ali eu cresci muito e foi ali que eu me fiz homem. Aliás, há um testemunho meu no Museu da Lisnave, lá no Museu Naval, que está lá uma frase minha que eu digo isso mesmo, foi nesta Lisnave que eu me fiz homem. Trabalhei lá 18 anos e depois saí numa altura em que politicamente aquilo depois foi muito complicado, foi ocupada pela polícia de choque e eu saí nessa altura com uma reforma antecipada. Depois montei a minha vida cá fora, eu trabalhei, montei uma empresazinha pequena que foi crescendo, e exatamente para aquilo que eu disse aqui do fogo do Chiado, com a legislação que obrigava a ter os equipamentos de segurança, a minha empresa era nessa área, portanto, as pessoas eram obrigadas a comprar os extintores, eram obrigadas a fazer os projetos de segurança, eram obrigadas a isso tudo, e a minha empresa felizmente cresceu, com muito trabalho, é verdade, mas cresceu e teve alguma dimensão, era a Contrafogo, que hoje já... Contrafogo, eu lembro. Hoje já não existe. Mas, efetivamente, portanto, eu depois saí da Lisnave em 1988, 87, 88, e porque houve aquela ocupação da Lisnave, e depois o navio ficou apreendido, depois entrou a polícia de choque, e depois eu já não tinha coisas para aquilo, então tive mesmo que sair da Lisnave. Mas foi a empresa que a mim, ainda hoje, eu quando falo daquilo, ponho os cabelos em pé, porque foi ali que eu vivi. Ainda há um mês atrás me pediram para ir fazer lá uma visita com pessoas que lá foram ver a Lisnave, e eu falo daquilo com muita paixão e de vez em quando vem uma lágrimazinha ao olho, porque a Lisnave foi a empresa onde eu cresci. Sim. E como comandante naval, nunca lá era operário, era bombeiro naval, não era, lá não era comandante, era só bombeiro. Só bombeiro, sim senhora, muito obrigado. Nada. Ok, há uma coisa, algo que enriquece a Almada, acho eu, que foi uma má abertura feita pelo seu comandante, o museu Clemente Mitra, o colecionador Clemente Mitra, com todos os artefactos que juntou, que foram oferecendo, que foi ganho ao longo da vida. Como é que surgiu a ideia de abrir esse museu? Eu nunca tive essa ideia no passado. Portanto, eu sempre fui bombeiro, sempre fui apaixonado pelas coisas dos bombeiros. Iam-me dando um galhardete, uma medalha, um medalhão, uma peça dos bombeiros, e eu ia juntando. Como a minha empresa, os bombeiros iam lá comprar coisas para as corporações de bombeiros e cada comandante lá ia, ou cada bombeiro que lá ia, levava um galhardete, ou levava uma peçazinha, ou levava uma medalha, e eu ia juntando, tinha lá no meu gabinete as coisas e tal, e fui juntando. Eu era um juntador de coisas, porque eu não deitava nada fora. Aqueles extintores antigos que se usavam e que depois já foram proibidos e tal, eu ia juntando, tinha lá um canto cheio daqueles extintores. E pronto, e fui juntando, eu juntava muita coisa, mas não deitava fora. E quando eu depois vendi a empresa, ainda tinha as antigas instalações em Cacilhas, onde a empresa teve muitos anos de vida,
e depois é que fiz uma zona industrial ali na zona, ao pé do Intermarché, na Charneca da Caparica, e então, quando eu vendi a empresa, tive que trazer as coisas para a empresa antiga. Então tinha lá esse tal funcionário, Pedro Lisboa, que era meu funcionário, que estava aí a ver-nos, que é um bom amigo, disse, Sr. Mitra, tem agora o que é que você faz aqueles caixotes que tem ali? Que eu volta na volta dizia, Lisboa, leva lá mais um caixote lá para baixo. E era na cave. E então, vai lá para as instalações antigas, que está fechado e tal, aquilo é uma tortura só para a gente tomar lá um café, beber uma Imperial com os amigos e tal, vai lá para as instalações antigas. E vieram para cá umas dezenas de caixas para ali. Entretanto, mais tarde, eu lá nessa parte já tinha lá uma prateleira com os carros, uns carritos pequenos e tal, dos bombeiros e tal. Eu ia às feiras à Alemanha, à França, à Inglaterra, trazia sempre alguma coisa de lá e ia juntando essas coisas. Quando veio a pandemia, a gente não podia sair de casa. Já estou a ver. Não podia sair de casa, mas eu também não podia ficar em casa. Então isto é aqui perto, eu vou até ali ao supermercado, até ali ao Lidl, e depois tenho ali aquele espaço e vou por ali. Então ia todos os dias, da parte da tarde, lá para o espaço do museológico, fazer as prateleiras, arrumar as coisas, pôr os armários, pôr aquelas coisas. Comecei a abrir caixotes e eu dizia assim, mas eu não sabia que tinha isto, eu já não me lembrava que tinha isto. E fui pondo, e hoje são milhares de peças que lá estão, e continua a crescer. As pessoas depois veem que a gente faz gosto naquilo, e vem um traz, olha, põe lá mais isto no museu, olha, põe lá isto que eu te dou. Então tem-me oferecido muita coisa, e de facto hoje já é digno de ser visto. Não está aberto ao público, quando combino com algum grupo de pessoas, vamos lá ver, e as pessoas ficam encantadas, mas de facto é uma paixão. Hoje a segunda paixão é o museu, mas foi que eu era um juntador e não fazia ideia que tinha aquelas coisas todas. Essa parte ia ser a minha pergunta seguinte, já se adiantou, que é, se alguém quiser visitar o seu museu, como é que pode fazer para podemos combinar e vai lá, tem todo o gosto em lá ir, junta-se um grupo de 2 ou 3 ou 4 pessoas, ou 5 ou 6, e vamos lá ver, e cada peça tem um significado para mim, eu falarei sobre o que lá está. Penso que já viram um videozinho que está aí no YouTube do museu, que já mostra um bocado o que é, e aquilo já tem, foi logo no princípio da pandemia aquele vídeo, hoje já está muito mais composto do que estava naquela altura. Ok. Mas pensa um dia abrir um museu ao público? É possível. Quando eu terminar esta missão na Liga, que faltam 2 anos ainda, é um mandato de 4 anos, já passaram 2, quando eu terminar este mandato não vou ser candidato mais à Liga. Qual é a sua posição na Liga, desculpe? Sou secretário técnico da Liga. Então, portanto, vai abandonar o nosso amigo António Nunes, pá. A gente tem que também dedicar-se à família e ao museu, pá. Pois, está bem, também, sim senhor. É isso. Quem quiser visitar o museu, para já pode o fazer no YouTube. É muito simples, é pôr lá colecionador Clemente Mitra e aparece logo lá e já tem uma ideia do que é. Mas quem queira ir ver, eu faço gosto em mostrar, especialmente aqui às pessoas da Almada, faço gosto em mostrar. Quem quiser lá ir, juntamos aí, pode ser um sábado, pode ser qualquer dia, após assim, a partir das 5 horas da tarde, podemos lá ir. É só questão de marcar, desde que eu não esteja fora de Lisboa, portanto eu venho um bocadinho mais cedo e vou lá mostrar. É uma questão de combinar consigo antecipadamente e atempadamente. De um dia para o outro, 2 dias antes, combinamos, tal dia vamos lá, e vamos lá, e pronto. Era isso. Mas, não sei se o Sr. Comandante quer acrescentar mais alguma coisa. Eu queria dizer que outra coisa que há bocado não disse, que é o seguinte: os bombeiros têm um problema. Os bombeiros, a gente temos todos, não é bombeiro quem quer, é bombeiro quem tem coração para ser bombeiro. E os bombeiros têm um problema que é o seguinte: como é que eu hei de explicar isto? Os bombeiros não têm a bomba atómica. Vou explicar o que é a bomba atómica. Os bombeiros não são os professores, nem os médicos, nem os juízes, nem as pessoas que fazem uma greve e aconteça o que acontecer, há aqueles serviços mínimos, mas fazem uma greve. Os bombeiros nunca fizeram, nunca irão fazer, nem conseguem fazer. E os políticos sabem disto. Então o que é que acontece? Imagino que nós íamos a um congresso, agora neste mês, e decidimos assim, bom, como
o Estado, o Governo não trata bem os bombeiros, não acompanha aquilo que é preciso, não sei o quê. Como lhe disse há pouco, este ano o aumento vai ser de 3%, quando a inflação é 6 ou 7 ou 8%. Portanto, nós estamos mal agora, para o ano que vem estamos pior ainda. Se o aumento do apoio aos bombeiros é 3%, se agora não estamos bem, para o ano, abaixo da inflação, estamos pior ainda. Bom, mas porquê? Se os bombeiros agora decidissem num congresso, conforme outra classe qualquer decide, vamos fazer greve no dia tal e tal. Para já no congresso não passava. Há logo os bombeiros, não pode ser e tal, bom. Mas vamos admitir que era aprovado por unanimidade fazer uma greve um dia dos bombeiros. Agora imaginem cada uma das terras, vinha um indivíduo com a moto, caía, iam lá bater aos bombeiros à porta e diziam, está ali o homem da moto, você acha que algum bombeiro não ia socorrer o rapaz da moto? Ou ia lá bater, ali a vizinha Dona Maria tem uma panela ao lume, está a arder, está lá, não sei o quê, acha que algum bombeiro neste país não ia apagar o fogo à senhora? Há um acidente ali, acha que algum bombeiro não saía com uma ambulância para ir socorrer a pessoa? Toda a gente sabe que os bombeiros têm esta fraqueza, que é uma fraqueza normal, que eu gosto muito de ser fraco dessa maneira. Os bombeiros não conseguiriam nunca faltar ao socorro às pessoas. Às vezes nós chegamos atempadamente, porque a chamada é tardia, ou porque outros problemas, mas a gente fica preocupado porque demoramos 10 ou 12 minutos a chegar para ir socorrer uma pessoa. Mas não é vontade dos bombeiros. Os bombeiros não têm coração para isso. Os bombeiros, quando toca a sirene, se a gente estiver a comer, quando toca a sirene lá no quartel para sair, se uma pessoa estiver a comer, já não consegue comer outra colher de sopa ou outra colher ou uma fada de carne. Não passa. Não passa. Ó, Sr. Comandante, é como o Álvaro Valente dizia, vida por vida, não é? Grande homem, o Álvaro Valente, do Montijo. É verdade. Grande homem, sim senhor. Essa é uma... Toda a gente sabe que os bombeiros têm essa... Sabe o que é que se diz aí? Os bombeiros falam, mas a gente depois fala com eles, isso depois resolve-se e tal. Mas é pena. Sabe que os bombeiros há bocado, eu vim falar, não foi por causa disto que estou a falar agora, foi por outra questão. Quando há bocado a gente falou que os bombeiros, os profissionais e tal, os bombeiros que trabalham, os profissionais que trabalham nos bombeiros não têm uma carreira. A gente ouve aí qualquer classe dizer, temos que melhorar a carreira da polícia, a carreira dos professores, a carreira dos juízes, a carreira de qualquer... Os bombeiros não têm uma carreira. Os bombeiros trabalham, se amanhã um presidente de Câmara ou um presidente dos bombeiros disser que acabou aquele piquete que ali está, acabou, e os bombeiros trabalham ali 10 ou 15 anos e saindo dali não vão para lado nenhum, não têm uma carteira profissional a dizer, olha, sou bombeiro, vou daqui de Portugal, vou para a Inglaterra, não tenho uma carreira. É preciso criar uma carreira para os bombeiros, é preciso que os bombeiros tenham um seguro com dignidade, que se houver um problema qualquer, um acidente grave, os bombeiros sejam apoiados no seguro. Ainda temos problemas de bombeiros que ficaram queimados e que depois apresentaram contas de 400 mil euros por um queimado e o seguro não cobra aquilo. E onde é que se vai buscar o dinheiro para pagar ao hospital aquele valor? Temos o caso do comandante Arnaud em 2017, que ainda hoje está em tribunal, portanto já foi absolvido na primeira versão, mas o Ministério Público diz que vai recorrer. Quem lá ficou sentado foi o comandante dos bombeiros. Não ficou lá mais ninguém sentado. As outras entidades todas que há acima do comandante dos bombeiros, não há ninguém. O comandante de bombeiros é que não foi preso porque estava até ao julgamento e porque depois foi absolvido no julgamento, mas há recurso, não se sabe o que é que vai. Aquele homem, desde 2017, tem a maior pena de prisão da vida de qualquer pessoa. Ele sofreu mais do que qualquer preso está na cadeia. É verdade. Preso por estar a apagar incêndio. Mas quem mandou as pessoas para aquela estrada da morte, não está lá ninguém sentado no banco. Quem não limpou as árvores debaixo dos cabos elétricos, não está lá ninguém no banco. A gente tem que perceber que os bombeiros são pessoas de um coração de tal maneira que não conseguem dizer que não. E esteja a arder o que tiver a arder, os bombeiros vão lá e vão resolver, esteja a acontecer. No Covid, as pessoas querem ver uma coisa que eu vou-vos dizer aqui só para saberem. Todos nós reconhecemos que os médicos e os enfermeiros estiveram na primeira linha do Covid. Salvaram milhares de pessoas, milhares de portugueses foram salvos. Mas se não fossem os bombeiros levar para lá as pessoas sem saber se estavam ou não estavam infectados, os médicos e os enfermeiros não os salvavam, que eles não iam lá ter. Portanto, os bombeiros estão antes da primeira linha, em todas estas coisas. Sim, senhor.
Eu digo isto com alguma mágoa minha porque não vejo o reconhecimento. Eu, para mim, não quero nada. Nunca ganhei um escudo nem um euro nos bombeiros. Não precisei. Trabalhava na Legenal, depois tinha a minha empresa, não precisei, felizmente. Mas eu nunca ganhei nada nos bombeiros. Mas tudo o que fiz foi sempre por amor à camisola. Mas a nossa fraqueza é essa. A gente não sabe dizer que não. E o Estado, o Governo, há dificuldades muito grandes e não se dá o apoio que os bombeiros precisam. Os bombeiros não têm uma carreira, não têm os incentivos ao voluntariado que precisam ter. Há uma série de condições que era preciso ter, que os bombeiros sentissem que iam para os bombeiros, mas que estavam ali apoiados. Os bombeiros perdem o emprego, ficam sem carreira nenhuma, não há carreira para eles. Eles podem trabalhar 10 anos, não têm progressão na carreira, não há carreira. E quando todas as outras classes pedem, queremos uma melhor carreira para nós, mas não, os bombeiros não têm direito a ter uma pequena carreira para depois melhorar qualquer coisa. Não, senhora. Vocês sabem quanto é que um bombeiro ganha no verão para ir apagar incêndios para o centro do país? Eu vou-vos dizer, diz-se aí que se ganha 64 euros por dia, mas é 64 euros por 24 horas, é 2,60 euros a hora. Sabe quanto é que ganha a senhora que vem aqui passar roupa a ferro à minha casa? 8 euros a hora. Um bombeiro, o Estado paga no dispositivo para apagar incêndios. É verdade que são bombeiros, uns são estudantes, outros vão nos dias das folgas, mas ganham 64 euros por 24, não é por dia, é por dia, mas o dia tem 24 horas, não é por 8 horas. Os bombeiros ganham 2,60 euros à hora a fogos. E dizem que não é uma profissão de risco. Vou-vos dar outra nota. Os bombeiros, desde 1980, que foi criado o Serviço Nacional de Bombeiros e que há registros, já morreram nos bombeiros 243 bombeiros em serviço. Eu pergunto a qualquer ramo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, melhor, pergunto aos 3 ramos das Forças Armadas e os 2 ramos da Segurança se tiveram 243 mortes em serviço nestes 40 anos. Os bombeiros tiveram, está lá na nossa liga, um memorial, foi feito por nós, com 243 medalhazinhas, honra e glória aos bombeiros de Portugal, por cada um que morreu. Está lá os nomes de toda a gente que faleceu, desde 1980 até o dia de hoje. 243 bombeiros morreram em serviço. Agora, vejam, façam as vossas contas e perguntem-se nos 3 ramos das Forças Armadas e na GNR e na Polícia, sendo todos juntos, morreram 243 operacionais nesses 40 anos. E dizem que os bombeiros não têm uma profissão de risco. Agora, diga lá, se não fosse um bombeiro que tem este coração, sujeitava-se a ouvir uma coisa dessas? Não? Bem, para terminarmos a nossa sessão... Não vos vou pôr a chorar, mas... Não, a conversa é agradável. Eu estou a pensar e pertinente, esse assunto é muito pertinente. Não estar a ouvir-nos aqui. É porque já vamos de 1h30. Não é por mais nada. Mas em relação à pandemia, portanto, comandante, houve de facto, portanto, muitas manifestações a favor e a reconhecer o vosso trabalho. Sim. Não, mas a população toda reconhece os bombeiros. A população, vou-vos dar outro dado. Em vários inquéritos já foram feitos. É verdade que não é só em Portugal, noutros países acontece a mesma coisa. A profissão mais acarinhada e mais respeitada e mais que a população mais enaltece é os bombeiros. 88%. E a população que é menos acarinhada e que as pessoas lá nas sondagens são os políticos. Os bombeiros, porque a gente tem o reconhecimento da população, a população está com os seus bombeiros, isso aí não há ninguém que não esteja com os seus bombeiros nas suas populações. Agora, não tem o tratamento da parte da entidade que detém os bombeiros, da parte do Ministério que tem os bombeiros, da parte do Governo que tem os bombeiros, da parte do Estado que mantém os bombeiros e que precisa dos bombeiros. O Sr. Presidente da República diz que os bombeiros são insubstituíveis, são imprescindíveis. O Sr. Presidente da República diz isso. Porque o Sr. Presidente da República também passou por uma casa de bombeiros, onde ele foi o Presidente da Assembleia Geral, lá na terra dele, que não me recordo agora o nome
concretamente, mas conhece por Por dentro. de Bastos. Portanto, o Sr. Presidente da República sabe o que é os bombeiros numa terrazinha pequena. E digo-lhes outra coisa ainda. A gente aí na nossa casa acontece qualquer fatalidade, qualquer coisa, a gente assiste, vê, ou acontece na nossa própria casa ou na casa de um vizinho. Se não for um caso de polícia, tiros ou facadas, mesmo assim os bombeiros vão para lá à mesma, são todos os outros casos a quem a gente tiver que socorrer aos bombeiros. Ou é a água, ou é o fogo, ou é o gato que fugiu para a árvore, ou a porta que está fechada, ou o acidente. Não há nada que a família que está em casa que tenha que chamar alguém para socorrer, a si ou à vizinha na rua, que não sejam os bombeiros a ser chamados. Se for um caso policial, aí ligam para a polícia, mas os bombeiros têm que lá ir porque têm que depois transportar a vítima que levou alguma agressão ou coisa assim, não é? Mas todas as pessoas, os bombeiros estão presentes em todas as situações de socorro. É verdade. Ok. Para terminarmos, como eu estava a dizer há pouco, uma última questão só, que eu sou muito perguntador, gosto de acabar com uma questão. Diga-nos que mensagem quer deixar aos cidadãos e que nos venham a ouvir sobre quem esteja interessado em ingressar nos bombeiros ou queira vir a ser bombeiro, por aí fora. Eu tenho esperança que os bombeiros podem vir a melhorar nisto que eu estou aqui a falar, que venham ter a sua carreira e que venham ter uma carreira dentro dos bombeiros. Portanto, eu digo aos jovens que devem aproximar-se nas suas terras dos seus bombeiros e que, se mais não fosse, os bombeiros são casas de bem, onde as pessoas são bem tratadas, fazem-se homens com respeito, com disciplina, e pronto, é isso que nós dizemos aos nossos jovens. Nós temos aqui um programa nos Bombeiros de Cacilhas há muitos anos, que é o Bombeiros por 5 dias, como há a Polícia por 5 dias, como há a Marinha por 5 dias, mas os Bombeiros por 5 dias há mais de 20 anos que se faz aqui. E junta-se escolas e junta-se uma turma ou duas turmas e vai para um quartel durante 5 dias. E os jovens para lá vão dos 14 anos até aos 17 ou 18, mesmo com 12 anos vão para lá, portanto vão lá e nós fazemos a conversa às famílias, olha, os seus filhos estão aqui, estão cá bem entregues, mas eles aqui têm que ter o respeito e o que é exigido, no telefone não pode estar à mesa, não pode estar na sala de aulas, aqui o telemóvel fica no armário. Se a família quiser falar com ele, liga para o quartel e ele é chamado à central. E então a gente explica à família o que é que vai acontecer. Aqui os meninos vão estar fardados, o chefe tem que ser tratado da mesma maneira que é um professor, com respeito, se quer ir à casa de banho tem que pedir licença para ir à casa de banho, portanto, há toda uma explicação à família e os jovens, vocês querem cá ficar? Sim senhora, queremos. Dão-lhe uma fardazinha e durante 5 dias, jornada intensiva, aprendem a marcar passo, aprendem a subir escadas, aprendem a pegar numa mangueira, a apagar com um extintor, aprendem tudo aquilo que os bombeiros fazem, a cortar um carro aos pedaços, a apagar um pequeno fogo, aprendem tudo isto. No último dia, de sexta para sábado, a gente pede às famílias que deixam os meninos lá dormir, os meninos e as meninas lá dormir, com os monitores, dormem tudo num pavilhão, sacos de cama, uma noite de campanha aí, almofadas para o ar e aquelas coisas todas, faz parte da brincadeira da juventude. E no outro dia de manhã chamamos as famílias para lá ir assistir ao sábado, os 5 dias terminaram, o sábado, da parte da manhã, é para mostrar o que é que eles sabem. Vocês acreditam que eu já vi pessoas a chorar? Eu não me acreditava que o meu filho ou que a minha neta está a fazer aquilo que ali está. Eles comandam uma formatura, eles fazem uma formatura ali, tal e qual como os bombeiros que estão lá fazem, eles apagam incêndio, eles cortam um carro, eles fazem salvamento em rapel na casa-escola, eles fazem primeiros socorros, 5 dias de jornada intensiva ali. Portanto, não é difícil aquilo que os bombeiros fazem e qualquer jovem pode vir para os bombeiros, pode fazer uma aprendizagem, essa aprendizagem hoje são 6 meses de cursos de formação, depois tem um estágio e depois são bombeiros aptos a fazer as coisas. Mas, como lhe digo, isso aprende-se em 5 dias intensivamente. É claro, depois é preciso continuar aquilo que se fez naquela semana. Mas para dizer que os jovens podem se juntar, podem se aproximar dos bombeiros, preenchem uma ficha de inscrição, nas escolas os professores têm um papel importante, podem incentivar os rapazes a ir. Alguns destes bombeiros que lá vão por 5 dias, os jovens que lá vão ser bombeiros por 5 dias, depois ficam nos bombeiros, ganham gosto por aquilo e ficam lá. Portanto, e é isso que eu digo. Os jovens, para entrar, é preencher uma proposta e serem chamados para ir lá a ser admitidos. As populações é passarem pelo quartel e inscreverem-se como associado. É mais fácil, é mais barato do que beber um café por mês ou num
A ver, portanto, mas uma pessoa paga 20 euros de cota de uma coisa, epá, são 20 cafés ao fim do ano, paga a cota dos bombeiros e é uma ajuda para os bombeiros. Os bombeiros hoje, os equipamentos são mais caros, a formação é mais cara, a exigência é maior, as tecnologias, o que arde não é a mesma coisa que ardia antes, o que se apaga são outros equipamentos, portanto, a vida hoje é mais complexa, mais dinâmica, mais evoluída, e nós hoje temos médicos, temos engenheiros, temos professores, temos tudo nos bombeiros. Os bombeiros, felizmente, temos pessoas da máxima competência, os bombeiros também. Os bombeiros podem ter a profissão que tiverem e podem ser voluntários dos bombeiros. Para os jovens que queiram depois fazer carreira, não têm carreira, mas podem depois vir a trabalhar nos bombeiros, se gostarem daquilo, ou transportar doentes, ou fazer parte do piquete de intervenção nos incêndios. Portanto, tudo isso é possível e é agradável. E se eu cá ando há 50 anos, é porque ninguém faz mal e que os bombeiros são casas de bem. São casas de bem. Ok, resta-me agradecer então a sua presença e a companhia, porque foi uma noite muito agradável. Obrigado. As vai continuar a ver por aí, espero eu. E a todos que nos estejam a ouvir e a todos aqui neste grupo, um resto de uma boa noite, uma boa semana para todos. Em relação ao programa até daqui a 15 dias, a ideia deste programa é fazer quinzenalmente. Já temos o convidado para a próxima semana, que ainda não vou divulgar, mas em breve será posto nos Agentes da Almada e divulgado quem será o próximo convidado. Muito boa noite a todos. Eu gostaria de dar uma palavrinha, portanto, às pessoas que me estiveram a ouvir, ao grupo aqui do painel, foi agradável para mim, posso não ter sido agradável com toda a gente, posso não ter, mas digo aquilo que me vai na alma, não é mentira, estou a falar com verdade, e quando se fala com verdade a gente está à vontade. Portanto, de maneira que eu disse aquilo que me vai na alma, aquilo que eu sinto, aquilo que voltaria a dizer se for necessário, e obrigado para o painel, mas acima de tudo a todas as pessoas que nos estão a ouvir, obrigado por terem paciência para um domingo à noite estarmos aqui a falar. Um grande abraço para todos que nos estão a ouvir. Obrigado. Que nos estão a ouvir ou que nos venham a ouvir, que isto fica gravado. E vai ser posto também no YouTube. Sim, senhora. Sim, senhora. E quem quiser ir ao museu, é só combinarmos e vamos lá mostrar, sem problema nenhum. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Nunca lhe estaremos suficientemente gratos. Isso está naquele monumento ao bombeiro ali na Praça José Brás, na Cova da Piedade. Exatamente. Nunca lhe seremos suficientemente gratos, do povo de Almada aos soldados da paz. É verdade. Essa frase é única e está cá. O Sr. Comandante passou pela nascença daquela praça. Sim, senhora. E continua a ser aquela praça. Sim, senhora, é verdade. Ok. Praça do Monumento dos Bombeiros, sim, senhora. A Praça José Brás foi um grande homem, cá da Almada, o comandante José Brás, também um grande homem. Sim, senhora. Muito obrigado a todos vós. Obrigado. Obrigado a nós também. Se foi útil para as agentes da Almada, podem contar comigo sempre quiserem. Sim, senhora. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Vou terminar.